ponto 3 diz, a pesquisa, delimitação e divisão de áreas. Ninguém se atropela, todo mundo terá uma função, desde aquele que está, às vezes, até com um pincel tirando poeira para poder resgatar algo precioso, até alguém que leva para o laboratório, no transporte, ninguém pode se atropelar. Todos na sua organização e delimitação com divisão de área. Aqui no ponto 3 diz a pesquisa e a delimitação da área a ser examinada e estabelecimento do acampamento, é fundamental, tá bom? Divisões da área a ser examinada, registro dos indícios a serem seguidos nas escavações. Ponto 4, as próprias escavações. Olha o cara, está bitolado aí, concentrado, imagine, está descobrindo aí, ele está literalmente descobrindo um esqueleto de milhares de anos. O cuidado para poder escavar o que é terra e deixar a preservação desse esqueleto, às vezes uma múmia. Então, a escavação manual ou com ferramentas, análise de material e de armazenamento, porque tudo será guardado, tudo será analisado, tudo isso um trabalho legal, literalmente com legalidade para trabalhar, tá bom? As escavações começam com picaretas, enxadas, serras, brocas elétricas, material recolhido será para remover pedras, tudo isso é brutal, até chegar no ponto que se descubra algo mais precioso. Ponto número 5, tratamento cuidadoso dos artefatos. Tudo que for recolhido nas escavações é examinado por todos os métodos possíveis serão usados para poder cuidar daquilo que vai ser tirado de lá. Você pode ver aí uma mesa, né, de bambu, onde foram recolhidos ossos, uma ossada, e está sendo tratada e examinada. Então, é seleção e classificação, aí vem já vídeos, registros fotográficos, e tudo em relatórios para que haja uma clareza para montar o grande quebra-cabeça. A pessoa, quando encontra, o arqueólogo, quando encontra vestígios, ele vai ter que montar todo um processo para que se junte toda essa informação e ela será se confirmando com a história. Aí é onde entra a história bíblica. Isso, de fato, aonde tem uma informação. A Bíblia é rica em informações e terríveis informações, né? Em relação a lugares específicos, culturas. Às vezes, Jesus falou coisas que surgem de uma cultura, e isso a própria história comprova, né? A Jerusalém antiga, ela está soterrada, só algumas partes que são originais, e ela vem avançando, então, há muita coisa que não se acreditava que era real nos relatos bíblicos, mas foi feita a escavação e foi comprovado, tá bom? Tem uma porta, se não me engano, é a porta oriental, é por onde entrará o Messias, e essa porta foi fechada pelos árabes, e até hoje está fechada. A Porta Dourada, exatamente. O que acontece? Nessa Porta Dourada, em frente, hoje tem um grande cemitério, porque dizem que por ali entrará o Messias quando ele voltar. Mal sabem ele que Jesus já entrou, já operou seu ministério, foi crucificado, agora de fato voltará, mas voltará triunfante com a igreja gloriosa, lavada e redimida no seu sangue. E nós estaremos em Sião juntamente com Cristo no chamado período milenal. Então, nós vamos estar em Jerusalém. Se alguém não vai nessa terra, vai para Jerusalém. Exatamente. Eles fecharam aí tudo para... Muito bom. Aí ficou fechada e vetada para que ninguém pudesse ter acesso, principalmente sacerdotes. Então, isso é muito legal, pessoal, porque a ciência vai comprovando aquilo que nós estamos aprendendo na palavra. Ponto número 6, trabalho de laboratório. Olha só, parece uma brincadeira, né, de pedrinhas, mas o que esse cientista está fazendo é fazendo a fusão de uma informação preciosa, aí, às vezes desde um pedaço de pedra cerâmica que ela foi fragmentada,
E para ir para esse hebraico antigo, pictográfico, repito aquilo que eu falei na semana passada, esse hebraico moderno, bonito, de letras que você vê assim, Aleph, né? Bet, Re, Vav, essas letrinhas assim, elas são maçoréticas muito modernas, depois de Cristo. Antes do pictográfico está as pinturas rupestres, onde eram símbolos. É por isso que o hebraico, cada letra é uma simbologia. Aleph, por exemplo, é boi, servo. E aparecia de fato, Aleph, essa letra aqui, que é desenhada bonitinha hoje, ela é literalmente uma cabeça de um boi antigamente. Porque significa bois, significa serviço. Tá? Aqui na nossa cultura, boi é outra significância alegórica. Mas olha, lá boi é ser servo, tá bom? Vocês entenderam, né? Mas olha, agora o Aleph, Tav, por exemplo, já entrei no mistério aqui, ó. Aleph e Tav, essas duas letras aqui, ó, no hebraico. Em grego ficam alfa e ômega. Alfa e ômega, seria ao contrário, porque em hebraico você escreve da direita para a esquerda. Alfa e ômega. Nós falamos princípio e fim segundo o contexto grego, mas em hebraico, boi é servo. Servo e tav, literalmente tav significa cruz, ou seja, esse et, isso aqui em hebraico literalmente significa et. E até hoje ninguém sabe por que aparece o et logo no início. Bereshit bara Elohim et aparece. Criou os céus e a terra, mas é um et de graça. O que esse et está fazendo? Está dizendo servo, cruz. O servo que vai para a cruz. Essa palavrinha et, logo na primeira linha, no princípio criou Deus o céu e a terra, aparece Jesus, servo, vai para a cruz. Então muda tudo. Então, o hebraico ele é rico pictograficamente. A litografia escrita na pedra já existia naquele tempo, antes de começarem a curtirem papiros, antes de curtirem couros, que seriam os pergaminhos, muito antes, os papiros. Só que antes disso era literalmente de pedra. O cara tinha que digitar literalmente na pedra. Então, imagine juntar isso aqui, esses pedacinhos para juntar uma frase, uma informação. Agora, entrar nessa linguagem de simbologia, o que os caras estavam falando? Os escritos egípcios, todos os escritos, a paredes inteiras, a palácios chapados de informação, tudo já, a maioria já foi decifrado. Há peritos que se dedicaram a saber informação passo a passo, tudo isso. Aqui na América Latina nós tivemos 3 culturas preciosas, que uma delas inclusive estava na minha terra, Bolívia e Peru, que é a cultura inca, que tem uma riqueza absurda no que diz em cultura, como civilização, e até hoje não se sabe nem como esses homens conseguiram construir essas edificações. Alguns dizem que vieram de Marte para construir. Temos os maias e os astecas. O calendário asteca, toda a linguística, o sistema de organização para a colheita através de informação pelos astros, pelo sol, pela lua, é algo fenomenal, gente. Fenomenal. Não tem explicação de onde eles recebiam tal informação. E muita coisa se organiza ao ponto de você ver isso paralelamente com o Egito. Há pirâmides que o nascer do sol, há uma pirâmide aqui na América Latina, se não me engano, é no México, Azteca, que a luz do sol sai em um dia específico e bate literalmente a sombra na ponta da pirâmide. Como eles calcularam tudo isso? Imagine as pedras. Tem um dia só que a ponta do obelisco bate na ponta da pirâmide, com uma sombra específica através da posição do sol. Como eles sabiam isso e calcularam exatamente isso? Se você investiga as pirâmides, por exemplo, do Egito, a posição delas, todas elas têm uma simbologia terrível. E havia uma ciência em busca disso aí. Agora, o povo de Israel em si, vivendo toda essa cultura,
e nós temos informações de egípcios, de babilônios e tanta coisa que a ciência hoje em dia confirma. Esse trabalho de laboratório é fundamental. Vamos lá, ponto 7. 7, preservação. Aí, justamente, o que essa mulher está olhando na Inglaterra, no museu? Está olhando um dos papiros do Mar Morto, que foi achado. Logicamente, a grande financiadora, os grandes financiadores, normalmente, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, e também a Alemanha. Daí vai caindo. França, são os grandes investidores na cultura. Não esqueça que também, antes de 1948, Israel ficou sob domínio da Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha recolheu muita coisa preciosa para museus, se apoderou de muita coisa preciosa, porque a Inglaterra dominava naquela época. Então, temos aí a preservação em museus, documentários, livros e relatórios. Tudo tem que ficar guardado e armazenado. Sim, Moisés é litografia. Moisés literalmente escreveu nas tábuas, depois que Deus também havia escrito nas tábuas. Quem esteve no Museu de Jerusalém, o Museu do Templo, por exemplo, quem já esteve aqui? Quem já entrou, viu a estrutura de como é preservado, tudo como é informado para os dias de para os nossos dias, perdão. E poder ver essa maravilha, isso é preservação. Já há réplicas do candelabro, da menorá, já há réplicas de tanta coisa, já se preparando para montar esse templo onde, de fato, se crê que o Messias vai vir reinar. Tá bom? Então, temos aí esses 7 pontos que são o método como o trabalho arqueológico vai ser desenvolvido. Tá bom? Temos aqui técnicas e testes utilizados na arqueologia. Testes e materiais que podem ser usados para ver a datagem. Como descobrir? Um deles é o famoso carbono 14. Precisamos de um físico para explicar, para falar desse isótopo, o carbono. Isso está presente através do dióxido de carbono. Os seres vivos consomem isso aí. Mas o que acontece? Todos os seres vivos eles têm o carbono. Por quê? Porque ele está no ar, as plantas absorvem ele através da fotossíntese. Deixa eu ver se eu